Olá pessoal, acompanhando a abertura dos estaduais da temporada 2020, eu dou o pontapé inicial nesse novo projeto, o Corneteiro FC, um espaço de opinião onde eu vou trazer também informações do nosso futebol pelotense. Então desde já peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações quando a gente tiver vídeos novos falando especificamente dos jogos em que eu estarei participando, estarei acompanhando com relação à dupla Brapel. E nós já temos a segunda rodada do Campeonato Gaúcho a partir desta quarta-feira, segunda rodada que marca o confronto da dupla Brapel contra a dupla Grenal. E nesta quarta-feira o Brasil vai até a Arena enfrentar a equipe do Grêmio. Brasil que busca recuperação em termos de resultado, em termos de pontuação, já que a estreia foi com derrota para o Aimoré por 1-0. Eu falo recuperação em termos de pontuação, em termos de resultado, porque na atuação o Brasil foi bem. Eu disse na minha participação na Rádio Brapel junto ao Edson Luiz e reafirmo aqui para vocês que o primeiro tempo do Brasil foi a melhor atuação em comparação às estreias de 2020, quando o Brasil perdeu para o mesmo Aimoré, e 2019, quando perdeu para o Caxias no Bento Freitas. Brasil e Aimoré que fizeram um jogo de tempos distintos. O primeiro tempo, nos 15, 20 minutos iniciais, foi de um jogo aberto, onde o Brasil teve oportunidades, teve duas boas chances, principalmente chegando pelos lados do campo, na velocidade do Jarro, do Mateuzinho, também com apoio do André Krubel, o lateral pela direita, o Igor aparecendo pela esquerda, e na medida que o Brasil teve essas oportunidades nesses primeiros 15 minutos, também tomou a resposta do Aimoré, que chegou ao gol do Matheus Nogueira. A partir daí, falando já entrando na partida de estreia do Brasil, o Cláudio Tencati corrigiu a marcação. O Brasil diminuiu o espaço, compactou a sua marcação quando era atacado, tirando justamente o espaço que o Aimoré encontrava entre as linhas do Brasil. A partir daí o Chavante teve controle total do jogo, passou a ter mais posse de bola, passou a ter mais presença ofensiva, criou mais oportunidades e teve pelo menos duas grandes chances de sair com um resultado positivo no primeiro tempo. Uma bola em que o Everton Dias obrigou o goleiro Raul a fazer uma bela defesa, num chute da entrada da área, numa jogada em velocidade com o Jarro pelo lado esquerdo, e depois numa bola parada, onde o André fez um cruzamento perfeito, o Bruno Paraíba, centroavante, cabeceou e exigiu do Raul uma bela defesa no canto baixo, e no repote, na pequena área, o Everton acabou perdendo a chance e acertando a rede pelo lado de fora. Um belo primeiro tempo do Brasil, com uma movimentação muito boa dos seus jogadores de meio campo. O Brasil não teve nessa estreia o camisa 10, o articulador, aquele que se espera, aquele cara que vai organizar o time do meio para frente, que vai pifar os atacantes. O Cláudio Tencati, não tendo esse jogador, ele optou por 3 volantes. Everton Dias, o Bruno Matias, o Bruninho, que todos já conhecemos, esteve na temporada passada no Brasil, e o Douglas Araújo, que chega com boas referências vindo do futebol paulista do São Caetano. O Everton Dias praticamente fazendo um volante à frente da zaga, embora aparecendo na frente, e tendo essa boa oportunidade que eu relatei há pouco. O Bruninho mais pelo lado direito, mas se movimentando muito, hora mais centralizado, hora até caindo pela esquerda, e o Douglas Araújo mais posicionado, mais fixo pelo lado esquerdo, às vezes um pouco centralizado, mas mais caindo por ali, e chegando bem à frente, aparecendo bem à frente da área, ali junto com os atacantes, o Bruno Araújo. E o Brasil manteve aquela característica que nós vimos do time do Cláudio Tencati desde que ele chegou ao Bento Freitas: a saída de bola, a transição, defesa, ataque, em velocidade, com objetividade, com a bola no chão, muito pela movimentação, pelo bom desempenho do Everton Dias, que era o responsável por fazer essa bola passar pelo Bruninho, passar pelo Douglas Araújo, às vezes acionando os laterais. Aliás, o Brasil teve uma boa participação dos seus laterais, principalmente no primeiro tempo, com o André aparecendo pela direita, o Igor um pouco mais acionado e atacando um pouco mais em relação ao André pelo lado esquerdo. Enfim, o Brasil fez realmente um grande primeiro tempo e merecia ter saído com a vitória, mas parou nas boas defesas
do goleiro Raul nesse primeiro tempo contra o Aimoré. Gostei muito dessa movimentação do meio campo que eu relatei há pouco. Bruno Paraíba deixou uma boa impressão, um jogador que consegue fazer o trabalho de pivô, mostrou ter habilidade, ter a condição do 1 para 1 em um lance em que ele driblou 2 jogadores e arriscou um chute da entrada da área. Também tem presença de área o Bruno Paraíba, o Douglas Araújo chegando bem à frente, o próprio Everton Dias, um pouco mais defensivo, mas um jogador que faz essa transição, que carrega a bola, é o responsável por fazer a bola chegar no meio e se apresentou à frente de várias oportunidades. Mais uma vez destaco a chance de gol que ele teve. Enfim, o Brasil teve um bom desempenho e deixou uma impressão interessante. Acho que o torcedor que estava preocupado pode ter aí um pouco mais de tranquilidade com relação ao time, que com pouco tempo de trabalho, sem ter feito jogos, treinos e amistosos, já comprou a ideia do Tencate. 50% do time do Brasil era novo, foi composto por reforço. O Tencate falou na coletiva que a escalação que iniciou a partida foi a que ele mais conseguiu repetir nesse período de treinamento que ele teve, e ela deu uma resposta interessante, já entendendo a ideia de jogo do Cláudio Tencate. O Brasil praticamente atuou num 4-3-3, com a linha de defensores, os 3 jogadores do meio campo, Everton Dias, Bruno e Douglas, Mateuzinho e Jarro abertos, com o Paraíba como referência, um homem centralizado lá na frente. Às vezes o Brasil até atacava com 4, com a presença do André e do Igor, os laterais, muito mais o Igor fazendo essa presença ofensiva, aparecendo mais à frente. O André também chegou, mas o Igor foi um pouco mais intenso nesta partida contra o Aimoré. E às vezes o Brasil tinha bem definido um 4-2-4 ali, com o Igor chegando à frente, o Igor chegando à frente, somando ali aos atacantes. Um primeiro tempo muito interessante que deixou realmente uma boa impressão da equipe do Brasil. Na segunda etapa, foi visível que o Brasil sentiu a questão física, o pouco tempo de treinamento. Mais uma vez o Brasil tem esse problema, a direção não conseguiu se organizar, se planejar de forma a poder ter um tempo hábil para treinar, em virtude da Série B, que terminou em meados de janeiro, a temporada de 2020. Mesmo o Brasil conseguindo o seu objetivo, que era a permanência na Série B com 3, 4 rodadas de antecedência, não conseguiu se organizar. Teve a troca aí de presidência, enfim. O Brasil mais uma vez pecou no planejamento, mas a atual diretoria merece todo o nosso crédito. E isso acontece com quem tem calendário cheio, e principalmente quem nesse período de pandemia. Então o Brasil teve essa dificuldade, mais uma vez começou a trabalhar depois dos seus adversários, da maioria dos seus adversários. Jogadores que chegaram aí a 3, 4 dias da estreia, isso aconteceu também. Então foi visível que o Brasil teve uma queda física no primeiro tempo. O Jarro, que é um jogador que teve boa participação, que na primeira etapa ajudava muito na defesa, voltando, acompanhando a subida dos laterais, até mesmo ajudando na marcação do atacante de lado do Aimoré. O Jarro no segundo tempo, já nos primeiros minutos, ele não conseguia fazer esta função, se via que já estava desgastado, foi um dos substituídos, inclusive. E foi nítido que o Brasil caiu de produção pela questão física. As alterações do Tencate também não funcionaram, porque ainda a falta de entrosamento, ainda os jogadores que chegaram precisam de uma condição física melhor também. Mas além dessa queda física que foi visível da equipe do Brasil, da falta de um melhor entrosamento, teve também o mérito do Aimoré, que adiantou suas linhas. O Aimoré analisou o Gilson Maciel, Gilson Cabeção, esse centroavante do Brasil, hoje técnico do Aimoré, analisou bem a proposta do Tencate. No segundo tempo ele adiantou as linhas, fez uma marcação-pressão na saída de bola. Sabe que Everton e Camilo não são jogadores que têm o passe como característica, aquela saída mais qualificada como característica. São jogadores que se esforçam, que fazem isso porque é treinado, mas não é a deles. E o Gilson, vendo isso, o Gilson tirou essa saída de bola do Brasil, que é justamente a característica do time do Tencate, como a gente já falou, a transição defesa, ataque com velocidade, com objetividade. O Gilson avançou a marcação, não deixou que o Brasil trocasse passes, que o Everton conseguisse receber essa bola com tranquilidade. O Douglas teve que baixar, o Bruninho teve que baixar para buscar essa bola, e aí o Brasil foi ficando encurralado. A questão física pesou, e aí o Aimoré se aproveitou, foi melhor no segundo tempo, passou a ter mais oportunidades, até que fez o gol ali, que lhe deu a vitória. Já tinha perdido, o próprio Luis Soares tinha perdido uma chance incrível na pequena área, e minutos depois, aproveitando um bate-rebate,
em definição da defesa do Brasil, ele aproveitou e fez o gol da vitória. Apesar do resultado ter sido ruim, como eu disse, o Brasil deixou uma amostra, principalmente pelo primeiro tempo, de que pode sim ser uma equipe diferente dos últimos 2 estaduais e pode ser uma equipe que, crescendo ao longo da competição, adquirindo esse entrosamento, essa condição física com o decorrer dos jogos do Gauchão, pode ser uma equipe que vai ter um desempenho, uma campanha diferente em relação aos últimos anos, quando vem brigando aí para não cair no Campeonato Gaúcho. É difícil, é complicado, porque o Brasil já tem o Grêmio nessa quarta-feira, precisa pontuar em virtude de ter perdido o primeiro jogo. O ideal seria recuperar, mas a gente sabe que contra a dupla Grenal sempre é complicado, mas também não é nada impossível, né? E o Brasil já chega com essa obrigação, porque é um campeonato curto, um turno, apenas jogos de ida, né? E o Brasil, então, em termos de resultado, já precisa recuperar os pontos perdidos contra o Aimoré. E não vai ter vida fácil, porque eu anotei aqui, hoje, buscando as informações junto à imprensa da capital, o Grêmio vem com um time misto aí, os jogadores do grupo de transição e alguns que não estão sendo aproveitados no grupo principal. Fala-se até na possibilidade do Ferreirinha, que foi destaque no primeiro jogo da Copa do Brasil, atuar. Eu acho que não. Acho que o Ferreirinha vai com o grupo principal do Grêmio, que está focado aí na decisão da Copa do Brasil. Mas o Grêmio pode ter o Vanderlei, o Wanderson, que já foi da equipe principal, assim como o zagueiro Rodrigues, Rua é o outro zagueiro, e o Bruno Cortes, lateral experiente, fecha a defesa. Darlan, Lucas Silva, também por várias vezes foi titular do Renato, Everton, outro jogador importante, de muita qualidade, o Pinares, aí o Ferreirinha ou o Guilherme Azevedo. Eu acho que o Ferreirinha vai ficar fora em virtude da Copa do Brasil, e o Isaac ou o Ricardinho. Esse é um provável time do Grêmio para enfrentar o Brasil nessa quarta-feira. O Brasil que deve repetir a equipe. Tem Cátia falando essa possibilidade. Enquanto os jogadores estão chegando, estão ainda adquirindo a melhor condição física e até para ter um melhor entrosamento, ele deve repetir a escalação. Mas eu acho que o time pode sofrer alguma alteração enquanto o Grêmio, principalmente com relação aos 3 homens de ataque ali. Acho que não vai tão aberto o Tencate, pode tirar um jogador de ataque para colocar mais alguém no meio campo. Mas é uma possibilidade a repetição da equipe. Eu acho que seria interessante, porque o Brasil vem nessa luta, né, de adquirir entrosamento, de melhorar a condição física, e você conseguindo repetir o time, ter sequência, a tendência é você ir melhorando. Então o Brasil pode ter o Matheus Nogueira, o André pela direita, o Camilo e o Everton na zaga com o Igor pela esquerda, o Everton Dias, o Bruno Matias e o Douglas Araújo, Jarro, o Bruno Paraíba e o Mateuzinho, uma provável escalação do Brasil, que eu acho que pode aí. Tencate gosta muito de analisar o adversário, de muitas vezes jogar conforme o adversário, então é bem provável que o Brasil, como joga na arena contra o Grêmio, ele possa tirar um atacante e colocar mais um homem de meio campo, né? O Brasil que já está, né, em Porto Alegre, concentrado para a partida que acontece quarta-feira, então 8 horas da noite na Arena. Para a gente falar um pouco do Pelotas, eu não acompanhei o jogo do Pelotas, né? Vi alguns lances da partida e depois, acompanhando os programas esportivos, ouvindo os colegas da imprensa, que eu pude ter um pouco de ideia do que aconteceu lá em Novo Hamburgo. Pelo que a gente ouviu dos colegas de imprensa, assim como no Bento Freitas, foram 2 tempos distintos. O Pelotas melhor no primeiro tempo, embora o empate tenha sofrido um empate, e na segunda etapa a pressão do Novo Hamburgo jogando muito na bola aérea, né? O Pelotas procurando um jogo mais no chão, propor mais o jogo, trabalhar mais a bola, e o Novo Hamburgo tentando se impor na força na bola aérea, que é inclusive um ponto que foi destacado aí pelos colegas de imprensa, que o Ricardo Cobalcini vai ter que se preocupar e corrigir a questão da bola aérea. Em termos de resultado para o Pelotas, é bom, um ponto fora de casa, como eu disse, um gauchão de tiro curto, apenas jogos de ida, né? Conquistar pontos fora é importante, desde que se faça o dever de casa, né? E o Pelotas também tem uma parada complicada, pois pega o Internacional, que mesmo jogando com os jovens, a sua equipe de transição, venceu o Juventude na sua estreia. Juventude com a equipe base da equipe que vai ser aí que disputará o Brasileiro, né, já com praticamente todas as suas contratações atuando aí o Juventude, e o Internacional conseguiu a vitória aí, com destaque para o menino, o Pato, né? Então não vai ter vida fácil também
o Pelotas e em termos de resultado chega aí com essa condição de buscar, de confirmar, fazer valer o ponto fora de casa com um bom resultado frente aí ao Internacional. E é isso então, galera. Nesta quarta-feira vou estar mais uma vez junto com Edson Luiz, acompanhando o Brasil no confronto contra o Grêmio. E a gente traz aí, durante a semana, a nossa análise aí com relação ao confronto de Brasil e Grêmio, e também informações e destaques aí do Pelotas, que na quinta-feira enfrenta o Internacional na Boca do Lobo, né? Mais uma vez pedindo para vocês aí que acompanhem então esse projeto, o Corneteiro FC. De vez em quando vai sair aquela corneta saudável, aquela brincadeira. Vocês possam interagir com a gente. Nós vamos ter as nossas redes sociais todas aí atuantes, o Instagram, o Twitter, também o Facebook. E não se esqueça, se inscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações quando a gente tiver os vídeos aqui analisando o desempenho da dupla Brapel, e acompanhe nossas redes sociais com as informações aí do futebol pelotense, tá bem? Obrigado, galera, até mais!